Enquanto eu fazia a limpeza do meu quadro de parede, encontrei uma câmera escondida dentro dele, apontada para a porta do meu quarto. Em vez de tirar na hora, deixei lá e não disse nada. 2 semanas depois, meu filho me fez uma pergunta que ele só poderia fazer se estivesse me observando. O silêncio dele confirmou tudo. Eu nunca imaginei que a minha própria casa, o lugar onde eu sempre me senti protegida, pudesse se transformar em um território de suspeitas, silêncios estranhos e olhares que eu não conseguia entender. Mas tudo começou de um jeito tão pequeno, tão bobo, que hoje eu me pergunto como não percebi antes que havia algo podre se movendo entre as paredes onde meu coração envelheceu. Naquele dia, acordei com o barulho do vento batendo contra a janela. Era cedo demais e minhas pernas ainda estavam pesadas da noite mal dormida. A velhice tem dessas coisas. Você dorme menos, pensa mais, sente demais. Resolvi levantar e dar uma arrumada na casa, como sempre faço quando a cabeça insiste em girar para lugares que eu não quero visitar. Meu filho, Renato, já tinha saído cedo para o trabalho, como fazia quase todos os dias, e a rotina parecia tranquila. Só parecia. O quadro na parede do corredor estava torto. Esse detalhe, insignificante para qualquer pessoa, acendeu em mim uma lembrança antiga. Minha mãe dizia que nada fica fora do lugar sem um motivo. Eu sorri sozinha, ajeitei o quadro, e quando vi que a poeira acumulada atrás dele já formava quase uma segunda parede, decidi tirar para limpar. Foi ali, no exato segundo em que afastei o quadro e passei o pano, algo brilhou. Uma luz tímida, quase como um reflexo inocente. Mas não era. Meu coração bateu tão forte que senti o sangue subir ao rosto. Aproximei o rosto, encolhi os olhos e então entendi. Havia uma pequena câmera, escondida dentro de um recorte na madeira, apontada diretamente para a porta do meu quarto. Minha respiração falhou. Por um instante, achei que não era real. Toquei a superfície fria da câmera. Estava quente, funcionando. Eu deveria ter arrancado aquilo imediatamente. Eu sei, qualquer pessoa faria isso. Mas algo dentro de mim, uma mistura de medo e intuição, me segurou. Eu fiquei ali, parada, encarando aquele objeto que atravessava minha privacidade como uma faca invisível. Senti minha nuca gelar, minhas mãos tremerem. Quem colocaria aquilo ali? E por quê? A resposta óbvia tentava se formar, mas eu me recusava a deixá-la nascer completamente. Renato, meu filho, meu menino, eu respirei fundo, devolvi o quadro para a parede e limpei minhas mãos, como se pudesse apagar a sensação pegajosa de invasão que me cobria. Não disse nada, não fiz nada. Apenas deixei a câmera ali, funcionando, observando, esperando. Durante os dias seguintes, meu coração parecia um pássaro preso dentro de mim. Cada movimento dentro da casa parecia significativo demais. Cada ruído parecia suspeito. Eu me via despertando no meio da noite e olhando para a porta do meu quarto, imaginando a câmera registrando tudo. Meus hábitos mudaram sem que eu percebesse. Comecei a fechar a porta com mais força, demorar mais no banho, evitar falar sozinha, como sempre fiz a vida inteira. Era como viver com alguém respirando na nuca sem se aproximar de fato. Eu ainda tentava acreditar que não fazia sentido. Renato era um homem quieto, reservado. Sim, mas nunca me deu motivos para desconfiar de algo tão grave. Porém, a frieza crescente no olhar dele, as ausências mais longas, os silêncios mais espessos, tudo começou a ganhar outro sabor, um sabor amargo. Até que, 2 semanas depois, enquanto eu preparava o almoço, ele me perguntou algo que congelou minha alma inteira. Mãe, por que a senhora chorou ontem à noite? A faca caiu da minha mão. Não porque ele tinha me visto chorar. Isso pode acontecer. Convivência é assim. Mas porque eu não havia saído do meu quarto. Eu chorei deitada, virada para a parede, em silêncio, escondendo a cabeça no travesseiro, como uma menina assustada tentando não acordar ninguém. Ele não poderia saber. Não havia como saber. Eu virei lentamente para ele. Meu peito doía. Minha garganta parecia coberta de pedra. Por que essa pergunta, Renato? Ele ficou me olhando, mas não era um olhar nervoso, não era um olhar de culpa. Era um olhar vazio, como se ele estivesse analisando minhas reações. Como se estivesse me estudando.
E então veio o silêncio que confirmou tudo, aquele silêncio que arranca o chão dos seus pés, aquele silêncio que me fez entender que eu não estava ficando louca. Ele sabia, ele estava me observando. Nenhuma palavra saiu da boca dele, nenhuma explicação, nenhuma desculpa, nada. Apenas aquele silêncio duro e sem forma que tomou conta da cozinha inteira e transformou o ar em concreto. Eu senti uma fisgada no peito, uma dor aguda, feita de desilusão, medo e algo mais profundo. Vergonha. Vergonha de estar diante do meu próprio filho e não reconhecê-lo mais. Renato saiu como se nada tivesse acontecido. Pegou a mochila e fechou a porta com suavidade. E eu fiquei ali, parada, com os olhos no chão e o coração em frangalhos. Alguma coisa muito errada estava acontecendo dentro daquela casa. E eu sabia que aquela câmera era apenas o primeiro sinal de um segredo maior, mais escuro, mais pesado. Eu, Amélia, de 68 anos, estava prestes a descobrir que a pior sensação do mundo não é ser observada. É ser observada por alguém que você ama. Depois daquela pergunta sobre meu choro noturno, algo dentro de mim quebrou de vez. Não era apenas a confiança. Era como se eu tivesse perdido o direito de ser dona da minha própria intimidade. Era como se a casa, que durante décadas foi meu refúgio, tivesse sido tomada por um estrangeiro que eu mesma criei. Passei a andar devagar pelos cômodos, observando cada detalhe. O piso rangia diferente, a porta demorava a fechar, até o relógio da sala parecia mais alto que antes. Tudo soava como se estivesse me avisando que nada era mais seguro. Eu fiz café, mas deixei a xícara esfriar sobre a mesa. Não conseguia beber. Minha boca estava seca demais para isso. Sentei na cadeira da cozinha, olhei para a porta pela qual Renato havia saído e senti uma dor que parecia não ter lugar certo para existir. Era uma dor que se espalhava pelo corpo todo, a dor de mãe decepcionada, de mãe traída, de mãe perdida. Mas, quando finalmente consegui me recompor o suficiente para subir ao corredor novamente, senti algo ainda mais cruel. Medo. O quadro estava lá, como deixei. A câmera também. O mesmo ponto brilhante escondido atrás da madeira, como um olho vigilante, e cada passo que dei na direção dele parecia mais pesado que o anterior. Eu sabia que aquilo precisava sair dali, mas também sabia que arrancar a câmera significaria declarar guerra. Eu não estava pronta para isso. Eu ainda não entendia a extensão do perigo, nem de quem. E por mais que meu coração apontasse para Renato, eu me recusava a aceitar isso sem provas. A maternidade é assim. Suportamos qualquer dor, menos a de enxergar a verdade que destrói o que acreditávamos conhecer. Decidi observar. Se havia alguém me espionando, eu também iria observar esse alguém. Passei os dias seguintes fingindo normalidade, caminhando pela casa como uma atriz novata, tentando atuar uma rotina que não existia mais. Cozinhava, lavava roupa, assistia à televisão, mas cada movimento meu era calculado, estudado. Eu percebia o silêncio da casa de um jeito novo. Era como se o próprio ar estivesse tenso, esperando algo acontecer. E então começaram as pequenas pistas, aquelas que só uma mãe percebe, porque só uma mãe conhece o ritmo do próprio lar. Primeiro veio a porta do meu quarto, que comecei a encontrar entreaberta ao amanhecer, mesmo quando tinha certeza absoluta de tê-la fechado. Depois foram objetos que mudaram de lugar. Pequenas coisas. Minha escova de cabelos virada ao contrário, uma blusa deitada sobre a cadeira, quando eu lembrava de tê-la dobrado, uma gaveta que não fechava totalmente. Não queria acreditar, mas algo dentro de mim já sabia. E então, numa madrugada silenciosa, acordei com um ruído baixo vindo do corredor. Um som rápido, como um clique. Não era um móvel batendo, não era vento, não era nada orgânico, era tecnologia, era metal. Senti a espinha gelar. A respiração ficou presa no peito. Eu não levantei, não me mexi. Apenas fiquei ali, imóvel, ouvindo o som dos meus próprios batimentos acelerados. E tive a certeza de que alguém estava no corredor, perto do quadro, manipulando alguma coisa. Uma sombra pareceu deslizar pela fresta inferior da porta. Minha garganta fechou. Quando o silêncio finalmente voltou, eu já estava molhada de suor. Saí da cama devagar, tão devagar que parecia que meus ossos tinham envelhecido 50 anos naquela noite. Abri a porta com a mão firme, tentando não tremer,
tentando sentir que aquela ainda era a minha casa. O corredor estava vazio, mas o quadro estava um pouco torto novamente, e ali eu perdi o pouco de calma que restava. Eu sabia que alguém mexera nele. Eu sabia que a câmera não estava apenas ligada, ela estava sendo verificada, acessada, usada. A pergunta de Renato sobre meu choro, o silêncio dele, o modo como ele passou a me observar durante o jantar, como se tentasse me decifrar, tudo apontava para um mesmo lugar. Mas eu não queria ser injusta com o meu filho, ainda não. Na manhã seguinte, decidi fazer um teste, algo simples, algo que me permitiria entender se a câmera estava realmente funcionando. Entrei no meu quarto, deixei a porta aberta e sentei na cama. Fiquei ali parada, imóvel demais, e então comecei a falar sozinha, em voz alta, mesmo que aquilo não fosse natural em mim. Falei sobre coisas banais primeiro, o calor, a vizinha, o preço dos alimentos, e depois falei algo mais específico, algo que só faria sentido se alguém estivesse me ouvindo. Disse que pensava em sair de casa por alguns dias, que talvez eu fosse visitar minha irmã na cidade vizinha, que precisava de um tempo para clarear a cabeça. Quando terminei, fechei a porta e esperei. Esperei como quem espera uma sentença. Horas depois, quando Renato chegou, sua primeira pergunta foi se eu estava planejando viajar. Ele disse isso sem olhar diretamente para mim, mas a tremedeira discreta na voz dele não passou despercebida. Ali, eu percebi que a câmera não apenas funcionava. Era monitorada em tempo real. Meu estômago embrulhou. Senti a força sumir das minhas pernas. O mundo ao meu redor pareceu mais estreito, como se eu estivesse sendo empurrada contra as paredes da própria casa. Cada palavra dele vinha como uma confirmação cruel do que eu já sabia. Eu, Amélia, tinha perdido a segurança, tinha perdido a privacidade, tinha perdido a paz, e talvez tivesse perdido meu filho, mas o pior ainda estava por vir. A descoberta da câmera foi só a porta se abrindo. O que eu encontraria depois, isso sim mudaria tudo, para sempre. Depois daquela conversa estranha sobre uma viagem que eu nunca disse para ninguém além da câmera, uma certeza começou a me perseguir pela casa inteira, como um cheiro impossível de ignorar. Eu andava pelos corredores sentindo que cada passo ecoava mais do que deveria, como se a casa estivesse me respondendo, me devolvendo os sons para me lembrar de que eu já não habitava sozinha ali. Era uma presença sem rosto, sem corpo, mas profundamente íntima. Uma sombra que me observava, que conhecia meus horários, meus ritmos, minhas fragilidades. Uma sombra que não deveria existir. Eu tentava manter a calma, mas cada detalhe parecia um aviso. O tempo todo. As cortinas que se mexiam devagar demais. A televisão que mudou de canal sozinha uma manhã, mesmo que eu tenha dito para mim mesma que aquilo poderia ser falha do controle remoto. O abajur do meu quarto, que piscou no exato instante em que sentei na cama para me trocar. Tudo que antes era rotina, agora parecia sinais, mensagens, confissões silenciosas. E Renato, Renato. Meu filho começou a se comportar como se estivesse sempre atento demais, vigilante demais. Não era mais aquele homem reservado que chegava cansado do trabalho. Era alguém que parecia medir cada palavra minha, alguém que queria saber onde eu estava, o que eu fazia. Por que eu fizia? Às vezes me perguntava 2 vezes a mesma coisa, como se quisesse confirmar algo que já tinha visto, ouvido, registrado. O olhar dele já não era o olhar de um filho. Parecia o olhar de alguém que tenta prever o movimento do outro. Então decidi que precisava ir mais fundo. Eu não podia simplesmente sobreviver dentro de minha própria casa como uma visitante. Não à minha idade, não depois de tudo que vivi, não depois de criar um filho sozinha, sustentando esta família com minhas próprias mãos. Eu não podia aceitar ser vigiada como uma estranha, como uma invasora de minha própria história. Passei uma tarde inteira sentada na sala, sem ligar rádio, sem ligar televisão, apenas sentindo o silêncio. Um silêncio incômodo, elétrico, quase vibrante. O coração batia no peito como se quisesse bater na porta da razão para avisar que algo muito grave estava acontecendo. Eu precisava descobrir não apenas o que Renato estava fazendo, mas por quê. Foi então que notei algo que até aquele dia havia me escapado. O módem da internet, as luzes. Elas piscavam de forma irregular, principalmente durante a madrugada, quando Renato dizia estar dormindo.
Às vezes piscavam quando eu passava pelo corredor onde estava o quadro. Às vezes piscavam quando eu abria a porta do quarto. Eu não entendo muito de tecnologia, mas sei reconhecer quando algo muda. Passei a anotar discretamente os horários. Eram sempre os mesmos intervalos, como se alguém acessasse algo, como se alguém estivesse controlando uma transmissão. A câmera estava ativa, a câmera estava sendo usada, e pior, estava sendo acessada de dentro da própria casa. Um frio enorme percorreu minhas costas, mas um detalhe ainda mais perturbador apareceu naquela mesma noite. Eu abri a porta do meu quarto e vi que a mala antiga, que guardo no alto do armário, estava milímetros mais para frente. Milímetros. Uma mudança quase invisível, mas não para mim. A vida inteira me acostumei a saber onde ficam minhas coisas. Nada nunca saiu do lugar sem minhas mãos. Eu toco nelas todas as semanas. Eu sei seus cheiros, suas texturas, seus pesos. Aquela mala havia sido mexida. Meu coração começou a bater descompassado. Senti as pernas amolecerem. E então, pela primeira vez, desde que encontrei aquela câmera, o medo deixou de ser apenas um sentimento e se tornou físico. Era um medo que arranhava por dentro. Um medo que parecia anunciar que algo estava prestes a quebrar definitivamente. Minha casa não era mais minha, e eu precisava agir. Não podia mais adiar. Passei aquela noite acordada, olhando o teto, ouvindo cada ruído, cada clique, cada silêncio. Às vezes, sentia até mesmo como se houvesse alguém do outro lado da porta, parado, respirando baixo demais, esperando eu dormir. Sei que pode soar exagero, mas a percepção de uma mãe idosa não é brincadeira. Nós desenvolvemos sentidos que não têm nome, e esses sentidos estavam gritando. Na manhã seguinte, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu precisava verificar cada canto daquela casa, cada móvel, cada tomada, cada objeto. Se havia uma câmera escondida atrás do quadro, poderia haver outras. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Era eu contra o silêncio. Era eu contra o desconhecido. Era eu tentando recuperar o que havia perdido sem perceber. Comecei pelo meu quarto. Nada à vista no criado mudo. Nada no abajur. Nada no ventilador. Mas quando toquei o espelho antigo, senti algo diferente. Uma vibração leve, quase imperceptível, que me fez recuar. Aproximei o rosto do vidro e percebi uma pequena marca circular no canto, quase invisível, mas presente, como um adesivo retirado às pressas, como o rastro de algo que ficou ali por muito tempo. Meu estômago revirou, minha respiração ficou curta. Eu recuei, me encostei na cama e fiquei ali parada por alguns segundos, tentando entender. Eu nunca colei nada naquele espelho, nunca alterei nada ali. Era uma marca recente. Aquilo significava que alguém estivera mexendo em algo voltado justamente para mim. E então, como se o destino quisesse me empurrar mais fundo nessa escuridão, notei outra coisa. Uma caixa de ferramentas de Renato, que normalmente ficava no depósito, estava agora no escritório. A tampa estava entreaberta. Dentro dela, vi pequenos parafusos, pedaços de fita isolante, conectores, um cartão de memória e uma pequena chave de fenda. Não era coincidência, não era acidente, e não era simples curiosidade tecnológica, era vigilância, era controle, era invasão, e tudo apontava para o meu filho, mas mesmo assim eu ainda não queria concluir o pior. O amor, quando é grande demais, nos faz negar o óbvio, nos faz rezar por explicações milagrosas, nos faz esperar confissões que nunca vêm, mas eu precisava seguir adiante. Eu precisava me proteger. E, se necessário, precisava encarar a verdade sobre aquele menino que cresci nos braços. Continuei investigando. Abri gavetas que não abria há anos. Vasculhei prateleiras. Toquei objetos que pareciam ter nova vida, como se alguém tivesse passado por eles recentemente. E então encontrei algo que fez meu coração bater tão forte que quase pude ouvi-lo ecoar pelo corredor. Um caderno. Um caderno preto, escondido atrás das minhas toalhas. Eu o reconheci na hora. Era do Renato, mas eu nunca tinha visto dentro dele. Sempre respeitei o espaço dele. Sempre. Mas agora, naquele momento, aquele caderno era uma chave. Minhas mãos tremiam enquanto eu o abria. A primeira página estava em branco. A segunda também. Até que na terceira, encontrei algo escrito. Uma lista. Uma lista com meus hábitos, horário em que acordo,
horário em que vou ao banheiro, horário em que tomo meus remédios, frases que digo antes de dormir, expressões que faço quando me levanto, frases que repito quando estou cansada. Era como se alguém tivesse me estudado por meses, como se eu fosse um experimento, uma peça, uma observação. E no final da página, uma frase que fez minhas pernas falharem. Ela não pode descobrir ainda. Ainda. Essa palavra caiu sobre mim como uma tempestade. Ainda. O que significava? O que ele planejaria depois? O que mais estava acontecendo sem que eu soubesse? Fechei o caderno com força, encostei-o no peito e senti minhas mãos suarem. Não era só uma câmera, não era só vigilância, era algo maior, profundo, sombrio. E pela primeira vez desde que encontrei a câmera, uma pergunta nasceu dentro de mim com a força de um trovão. Eu estava em perigo? A pergunta que havia nascido dentro de mim não dava trégua. Ela ficava martelando por trás dos pensamentos, provocando dores que eu não conseguia nomear. Estar em perigo dentro da própria casa, dentro do próprio lar, era algo que eu jamais sonhei viver na minha velhice. A ideia me corroía por dentro como ferrugem antiga, corroendo tudo aquilo que um dia foi segurança. Respirar se tornou difícil, como se o ar estivesse mais pesado, denso, cheio de intenções escondidas. Fechei o caderno e fiquei sentada na beirada da cama, segurando-o com tanta força que minhas mãos ficaram brancas. Aquele objeto parecia pulsar, parecia vivo. Representava a verdade que eu nunca quis descobrir, a verdade que eu temia encarar. A verdade sobre Renato, meu menino. O filho que eu embalei noites inteiras quando era apenas um bebê chorando com febre. O mesmo menino que segurou minha mão no enterro do seu pai, dizendo que nunca me deixaria sozinha. O mesmo menino que sempre teve o olhar triste demais para a idade, mas que eu fiz de tudo para iluminar. E agora ele me observava como se eu fosse um enigma a ser decifrado. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu precisava entender o porquê. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. Não era mais apenas medo. Era uma determinação silenciosa, profunda, quase animal. A determinação de uma mãe que sente que algo está prestes a explodir. De uma mulher que, apesar da idade, ainda sabe quando a escuridão avança devagar pela porta. Passei a observar Renato. Como ele entrava em casa, como ele mexia no celular, como olhava ao redor. Cada movimento dele parecia calculado, como se estivesse sempre um passo à frente. Eu o estudava com a mesma intensidade com que ele parecia me estudar. Nossos silêncios se tornaram um campo de batalha invisível. Uma noite, ouvi seus passos no corredor depois da meia-noite. Ele caminhava devagar, quase arrastando os pés, e parou exatamente diante do quadro. Eu reconheceria o som da respiração dele até de olhos fechados. Meu coração acelerou. Senti um calor subir pelas costas, aquela sensação que vem quando o instinto avisa que algo está acontecendo antes que a mente registre. Ele ficou ali parado por alguns segundos. Depois, ouvi um leve toque, como se estivesse ajustando algo na moldura. Depois disso, um clique. Aquilo me paralisou. Era o som exato do mecanismo que prendia a câmera. Ele voltou para o quarto em seguida, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo não era rotina. Ele estava monitorando, ele estava verificando, ele estava me vigiando. O motivo ainda era um abismo que eu não conseguia enxergar o fundo. Nos dias seguintes, percebi que Renato começou a antecipar minhas ações. Ele aparecia na cozinha minutos antes de eu levantar para fazer café. Ele surgia no corredor quando eu ainda estava caminhando em direção à sala. Ele batia na porta do banheiro, perguntando se estava tudo bem sempre que eu demorava mais que o normal. Era como se meus movimentos o inquietassem, como se ele precisasse me acompanhar de perto, muito perto. Até que algo aconteceu na quinta-feira daquela semana. Eu estava sentada na sala, fingindo ler um livro, quando escutei Renato discutindo ao telefone no quarto. Sua voz estava baixa, mas havia uma urgência nela, uma tensão que nunca tinha ouvido antes. Não conseguia entender tudo, mas algumas palavras escaparam. Ela ainda não percebeu. Falta pouco. Tudo tem que dar certo. Ela não pode sair de casa agora. Senti a pele arrepiar. Cada fio de cabelo do meu corpo ficou rígido. Era a confirmação. Havia algo acontecendo. Algo que não era apenas sobre vigiar.
era maior, mais profundo, mais perigoso. Aquela noite, eu mal dormi. O caderno preto ficou escondido debaixo do colchão, como um segredo quente demais para ficar exposto. Eu me revirava na cama tentando encontrar alguma lógica naquela situação. Tentei procurar erros meus, falhas minhas, qualquer coisa que justificasse aquilo. Mas nada justificava. Não havia explicação que coubesse no coração de uma mãe. Na manhã seguinte, enquanto eu preparava o café, Renato entrou na cozinha com um sorriso estranho. Não era o sorriso dele. Era um sorriso duro, falso, quase ensaiado. Ele perguntou se eu dormira bem. Perguntou se eu precisava de ajuda com o café. Perguntou se eu planejava sair de casa naquele dia. Aquela última pergunta foi feita com um tom específico, um tom de controle. Não era preocupação, não era cuidado, era vigilância. Era como se ele quisesse garantir que eu permanecesse ali, ao alcance da câmera, ao alcance dos olhos dele. Eu menti pela primeira vez em anos. Disse que não, que ficaria em casa o dia todo. E ele sorriu de novo. Aquele sorriso estranho, aquele sorriso que não reconhecia. Meu coração se apertou, não pela mentira, mas por perceber que meu filho parecia satisfeito por eu estar confinada dentro da própria vida. Horas depois, fiz algo que jamais imaginei fazer. Fui até o depósito e abri a caixa onde guardo os poucos pertences do meu falecido marido. Entre eles estavam as ferramentas antigas dele. Eu nunca mexi nelas desde que ele morreu, mas naquele dia, minhas mãos sabiam exatamente o que procurar. Peguei a chave de fenda mais fina. Era o que eu precisava. Subi para o corredor e fiquei diante do quadro. Olhei para ele como se estivesse prestes a encarar uma fera adormecida. Meu coração disparou. O ar pareceu faltar. Eu sabia que naquele instante, se Renato aparecesse, tudo desabaria. Mas eu precisava fazer aquilo. Eu precisava ver a verdade com meus próprios olhos, custasse o que custasse. Abaixei o quadro devagar e ali estava ela. A câmera, pequena, preta, delicada demais para o estrago que causava. Meus dedos tremeram enquanto eu tocava a lateral dela. E então vi algo novo. Havia um pequeno ponto vermelho piscando, bem no canto inferior. Aquilo não estava ali quando encontrei pela primeira vez. Ela estava gravando naquele exato momento. Senti o sangue gelar. De repente, ouvi passos no corredor. Passos rápidos, passos decididos. Era Renato. Puxei o quadro de volta para a parede no reflexo mais rápido que meu corpo idoso conseguiu produzir. Dei 2 passos para trás, tentando parecer natural, tentando fingir que estava apenas passando por ali. Renato surgiu no corredor com o olhar tenso. Perguntou o que eu estava fazendo. Perguntou por que eu estava no corredor. Perguntou se eu estava bem. Dessa vez, percebi a respiração dele. Estava ofegante. Ele tinha corrido para chegar até mim. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar pelo corredor inteiro. Eu me forcei a sorrir, dizendo que só precisava pegar um pano que havia deixado ali mais cedo. Ele não acreditou. Eu vi no olhar dele. Ele sabia que eu estava desconfiando. E aquilo o incomodou profundamente. Ele deu um passo mais perto, depois outro. O corredor pareceu encolher. Reconheci algo nos olhos dele. Algo que nunca imaginei ver no meu próprio filho. Controle, possessão, fúria escondida. A tensão virou uma névoa entre nós dois. Uma névoa que anunciava que aquele segredo não poderia permanecer enterrado por muito mais tempo. E então, naquele instante, com o coração prestes a explodir, eu entendi algo. Eu não estava apenas sendo observada. Eu estava sendo monitorada para algo maior. Algo que eu ainda não sabia. Algo que talvez me colocasse em risco. E naquele momento, pela primeira vez, uma certeza dolorosa tomou conta de mim. Meu filho não era mais apenas o observador. Ele era o autor. Ele era o motivo. Ele era o perigo. Se você gosta das histórias que compartilhamos aqui e quer ajudar este canal a continuar trazendo relatos que abrem os olhos e o coração, inscreva-se agora. Isso ajuda mais do que você imagina. Obrigada. Depois daquele dia no corredor, em que Renato apareceu ofegante como se tivesse sido alertado pela própria casa, meu mundo perdeu o eixo. Não havia mais silêncio que fosse só silêncio. Não havia mais passos que fossem só passos. Eu me movia pela casa como quem tenta caminhar dentro de um sonho ruim,
sabendo que a qualquer instante algo poderia ruir sobre a própria cabeça. A forma como Renato me encarou naquela noite permaneceu comigo, correndo pelas minhas veias como veneno de serpente. Não era apenas desconfiança. Era como se ele estivesse avaliando minha capacidade de descobrir o que ele escondia. Era como se estivesse decidindo se eu poderia continuar sabendo tão pouco quanto sabia. Nunca senti tanto medo do meu próprio filho quanto senti naquele dia. Eu mal dormi naquela noite. Fiquei sentada na beira da cama até o céu começar a clarear, sentindo os ossos pesados, as mãos inquietas, a mente girando entre perguntas que eu não conseguia responder. Pensava no caderno, nas palavras escritas ali, na lista de hábitos, no recado estranho dizendo que eu não podia descobrir ainda. Tentava entender o motivo. Tentava encontrar lógica. Mas quanto mais pensava, mais distante tudo ficava. Era como tentar segurar fumaça. E então, pela primeira vez desde que encontrei aquela câmera, senti que talvez eu precisasse de ajuda. Mas ajuda de quem? Eu não podia contar com vizinhos, não podia contar com parentes distantes, não podia sequer contar com a polícia naquele momento. Eu não tinha provas sólidas, apenas sensações, fragmentos, indícios. Apenas a minha intuição materna, que ninguém leva a sério antes do desastre acontecer. Mesmo assim, decidi fazer algo que até aquele dia eu não tinha feito. Sair de casa sem avisar Renato. Peguei minha bolsa e desci até a garagem devagar, temendo cada passo. Não sabia se a casa tinha outras câmeras. Não sabia se Renato receberia algum alerta. Não sabia se estava sendo monitorada mesmo ali, naquele instante. Mas eu precisava sair, nem que fosse por algumas horas. Precisava respirar ar que não tivesse passado por paredes carregadas de segredos. Liguei para a minha amiga Lourdes no caminho. Ela era uma das poucas pessoas em quem eu ainda confiava. Lourdes sempre dizia que eu tinha o dom de esconder a tristeza no sorriso. Mas naquele dia, ela percebeu tudo apenas pelo som da minha voz. Perguntou se eu estava doente. Perguntou se Renato me tratara mal. Perguntou se eu precisava de companhia. E eu menti. Disse apenas que precisava encontrá-la. Ela aceitou na hora. Quando cheguei ao apartamento dela, fui recebida com um abraço que desmontou minhas forças. Era como se alguém tivesse tirado um peso das minhas costas, mesmo que por alguns instantes. Lourdes me olhou nos olhos e disse que eu estava abatida demais, assustada demais, que algo estava errado. Sentia a garganta apertar, mas não conseguia contar tudo. Parecia absurdo demais, parecia coisa de filme. Parecia que, se eu dissesse em voz alta, a realidade se tornaria ainda mais assustadora. Eu disse apenas algumas partes. Contei que suspeitava de algo estranho em casa, que Renato parecia me observar demais, que objetos mudavam de lugar. Lourdes franziu a testa, mas não riu, não duvidou. Só segurou minhas mãos e perguntou se eu queria dormir ali. Quis, mas não podia. Renato perceberia, e eu ainda não sabia até que ponto ele poderia chegar. Voltei para casa antes do final da tarde, com o estômago embrulhado e o medo comprimindo as costelas. Abri a porta devagar, sentindo como se estivesse entrando em território inimigo. E ali, naquele instante, percebi algo que me fez gelar dos pés à cabeça. Renato estava sentado no sofá, no escuro, como se estivesse me esperando. A televisão estava desligada, as cortinas fechadas. O relógio da parede parecia mais alto que nunca. Ele não me perguntou onde eu estava. Não perguntou por que demorei. Não perguntou nada. Apenas ficou me observando entrar, com aquele mesmo olhar calculista que me acompanhava nos últimos dias. Eu tentei sorrir. Tentei dizer que havia passado no mercado, mas minha voz parecia de outra pessoa, fraca, trêmula, quase infantil. Foi então que ele disse algo que me fez sentir como se alguém tivesse apagado a luz dentro de mim. Vi que a senhora saiu de casa antes do horário. Está tudo bem? Meu corpo congelou. Eu não tinha comentado com ele que sairia. Não tinha falado em voz alta dentro do quarto. Não havia deixado recados. Ele sabia por que me observava. Senti a respiração falhar. Senti o suor escorrer pela nuca. Senti a casa inteira me apertar pelos ombros. Renato levantou e caminhou até mim. Seus passos eram lentos demais, controlados demais, como se cada um tivesse um propósito específico.
Ele parou tão perto que pude sentir o cheiro do shampoo que ele usava desde criança. O mesmo perfume de lavanda que sempre me fez lembrar do menino que corria pelo quintal da nossa antiga casa. Mas naquele instante, aquele cheiro me deu medo. Ele segurou meu braço e apertou um pouco mais do que deveria. Não o suficiente para me machucar, mas o bastante para tirar o ar do meu peito. Por que a senhora está diferente? Está escondendo algo de mim? Senti como se um abismo se abrisse bem ali, entre nós. Por um momento, achei que iria desmaiar. Minha visão ficou turva nas bordas. O som dos ventiladores da casa pareceu distante. O toque dele queimava meu braço como se dissesse tudo o que ele não dizia em voz alta. Eu precisava responder. Qualquer coisa. Precisava desviar, ganhar tempo, não acender a chama de desconfiança que já ardia demais. Disse que só estava cansada. Ele me encarou por longos segundos. Depois, soltou meu braço devagar, como se estivesse testando minha reação. Voltou para o sofá sem dizer nada. Pegou o controle remoto, fingiu assistir televisão. Mas eu sabia que ele não via nada. Ele estava me observando. Aquela noite foi a pior da minha vida até então. Fui para o quarto, fechei a porta com cuidado e me sentei na cama. Minha respiração estava curta, irregular. Eu sentia o coração tão acelerado que parecia anunciar que algo terrível estava prestes a acontecer. Olhei para a porta, depois para o quadro. Pensei no ponto vermelho piscando dentro da parede. Eu sabia que não poderia continuar assim. Eu sabia que precisava criar um plano. Eu sabia que, de alguma forma, precisava sair daquela casa sem que Renato percebesse minhas intenções. Porque naquele instante, uma certeza amarga tomou forma dentro de mim. Renato não estava apenas me observando, ele estava me controlando. E algo dentro dele parecia prestes a explodir. Eu precisava de um plano. Isso se repetia na minha cabeça como um sino insistente. Porém, quanto mais pensava, menos conseguia enxergar um caminho seguro. Cada movimento meu parecia observado, analisado, registrado. Até meus silêncios pareciam suspeitos dentro daquela casa. A sensação era de que eu vivia em uma vitrine, exposta sob luzes que eu não podia ver. Eu tentei dormir naquela noite, mas o sono veio como um sopro fraco e inquieto. O mínimo barulho fazia meus olhos se abrirem de repente. Cada estalo da madeira, cada rangido, cada leve deslocamento de ar parecia anunciar passos no corredor. Minha mente não descansava. Meu corpo não relaxava. Era como se todos os músculos estivessem prontos para reagir ao menor sinal de perigo. E então, no meio da madrugada, ouvi algo que congelou minha alma. A maçaneta da porta do meu quarto se mexeu. Um movimento sutil, quase imperceptível, mas real, muito real. Eu estava desperta e vi a sombra da maçaneta girando com lentidão, como se alguém tentasse abri-la sem fazer barulho. Senti o ar sumir dos meus pulmões. Senti o coração bater contra as costelas com tanta força que pensei que fosse desmaiar. A porta não se abriu. A maçaneta apenas voltou ao lugar. Mas aquele pequeno gesto, aquela tentativa silenciosa de entrar no meu quarto enquanto eu dormia, era mais do que um aviso. Era uma ameaça. Eu não dormi mais. Passei o resto da madrugada sentada na cama, olhando para aquela porta como quem vigia uma fera enjaulada. Tudo em mim tremia. A casa parecia respirar junto comigo, pesada, lenta, desconfiada. O amanhecer chegou como um alívio, que não durou mais do que alguns segundos. Renato desceu para o café, como se nada tivesse acontecido, mas algo nele estava diferente. Seus olhos, profundos, escuros, cansados, como se estivesse perdendo o controle de algo dentro de si. Ele me observava com mais intensidade, como se buscasse pistas no meu rosto, como se quisesse decifrar meus pensamentos. Mãe, a senhora não dormiu bem. Senti um arrepio na espinha. Ele não perguntou, ele afirmou. Eu respondi dizendo que estava com dores na coluna, mas percebi que ele não acreditou. Ele ficou parado, imóvel, me encarando. Era o tipo de olhar que uma pessoa lança quando tenta prever o próximo passo do outro. Quando precisa se certificar de que continua no controle. Eu evitava encará-lo. Tinha medo do que encontraria ali. Medo do que ele poderia ver em mim. Medo de que ele percebesse que algo dentro de mim tinha mudado. Que eu já não era mais a mãe ingênua que ele monitorava tantos meses sem ser descoberta. Mas ele notou, claro que notou. Renato apoiou as mãos no balcão da cozinha, inclinou o corpo para a frente e perguntou,
com uma frieza que cortou minha alma. Mãe, a senhora está escondendo alguma coisa? Eu senti as pernas ficarem fracas, quase respondi a verdade, quase desabei ali mesmo. Mas respirei fundo, ergui o rosto e disse que não, que estava apenas cansada. Ele continuou me observando, como se procurasse fissuras no meu rosto, como se buscasse encontrar a minha verdade antes que eu pudesse escondê-la. Então ele fez algo que me deixou ainda mais perturbada. Ele sorriu. Um sorriso curto, duro, carente de emoção. Um sorriso que parecia ensaiado diante de um espelho. E disse: "Eu só quero cuidar da senhora." Aquela frase deveria confortar, mas não confortou. Soou como um alerta, uma ameaça velada, algo dito por alguém que acredita, sinceramente, que tem o direito de controlar outro ser humano. E naquela manhã, eu entendi que Renato acreditava exatamente nisso. Durante o resto do dia, ele ficou rondando pela casa, aparecendo nos lugares antes de mim, fazendo perguntas sutis, observando cada gesto meu. Eu sentia o olhar dele queimando nas minhas costas sempre que me virava. Sentia o peso da sua respiração quando passava perto demais. A casa tinha virado uma gaiola. Renato era o guardião e eu era o pássaro preso. À tarde, decidi agir. Peguei um caderno velho meu e comecei a escrever algumas coisas que achava importantes. Datas, horários, acontecimentos, sensações. Cada detalhe. Precisava registrar tudo antes que minha mente começasse a confundir medo com memória. Mas até isso me pareceu arriscado demais. Escrevi apenas algumas linhas, rasguei as páginas e escondi os pedaços dentro da capa de uma revista antiga. O medo me dizia que Renato poderia encontrar qualquer coisa. E o medo não errava mais. Quando anoiteceu, resolvi checar novamente o corredor. Andei devagar, com passos leves, sentindo meu corpo inteiro atento. A casa estava escura, silenciosa, como se esperasse meu movimento. O quadro estava no lugar, mas havia algo novo. A moldura estava mais afastada da parede do que o normal. Eu me aproximei com cautela. Minha mão tremia tanto que precisei respirar fundo para não deixar o desespero tomar conta. Toquei a lateral e senti um espaço maior atrás da madeira. Renato tinha mexido ali, recentemente. Quando percebi isso, ouvi novamente passos vindos do quarto dele. Passos lentos, firmes, direcionados. Me afastei do corredor com a velocidade que minhas pernas fracas permitiam e voltei para a sala antes que ele surgisse. Ele apareceu segundos depois, com aquele olhar que já não escondia a atenção. "A senhora está andando pela casa tarde da noite." "Por quê?" Meu sangue gelou. Eu respondi que estava procurando o controle da televisão, mas ele não acreditou. Veio até mim com passos lentos demais, inclinou o rosto e estudou o meu. Por longos segundos, Renato estava mudando, ou talvez estivesse revelando quem sempre foi. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Eu percebi que não poderia mais ficar ali, não poderia mais viver naquela casa, não poderia mais esperar uma explicação. Renato estava ficando imprevisível. E imprevisibilidade em alguém que observa, controla e manipula é perigosa. Muito perigosa. Ao deitar naquela noite, tomei uma decisão silenciosa, firme, quase cruel comigo mesma. Eu iria fugir da minha própria casa. Mas eu teria que fazer isso com cuidado, atenção absoluta, porque qualquer passo errado poderia acordar a fera que Renato escondia por trás do rosto do meu filho. E se Renato percebesse, eu sabia, lá no fundo, que ele não me deixaria sair. Decidir fugir da própria casa é algo que ninguém deveria viver. Aos 68 anos, depois de criar uma vida inteira dentro daqueles cômodos, eu jamais imaginei que um dia caminharia por eles como uma intrusa, estudando sombras e silêncios como se fossem armadilhas. Mas quando o perigo nasce dentro do lar, quando o medo tem o rosto do próprio filho, a existência se transforma em um campo minado. Na manhã seguinte à minha decisão, acordei com um peso no peito que parecia me esmagar. Passei os dedos pela testa, tentando afastar o suor frio que escorria. A primeira coisa que fiz foi olhar para a porta, esperando o movimento, esperando a sombra de Renato se formar ali, observando sem dizer nada. Mas a porta estava fechada, o corredor silencioso. Mesmo assim, não consegui relaxar. No fundo, eu sabia. O silêncio dele era a coisa mais perigosa. Levantei devagar. Cada músculo parecia mais fraco que o normal,
como se a tensão dos últimos dias tivesse drenado toda a força que ainda restava em mim. Fui até a cozinha preparando café, mas as mãos tremiam tanto que quase derrubei a chaleira. Eu precisava de clareza, precisava pensar, precisava planejar cada detalhe para que Renato não percebesse nada. Sair de casa sem levantar suspeitas seria um desafio enorme. Ele observava tudo, absolutamente tudo. O jeito como eu me movia, o tempo que ficava no banheiro, a duração das minhas refeições, até os silêncios que eu tentava cultivar para não dizer demais. Qualquer desvio seria um alerta para ele. Enquanto o café esquentava, sentei-me à mesa e deixei os olhos vagarem pela cozinha. Cada objeto parecia mais carregado de significados do que realmente era. As cadeiras, onde tantas vezes sentei com Renato quando ele era pequeno. As panelas que batiam contra a pia enquanto ele corria pela sala. O relógio que marcava nossas rotinas por décadas. Cada detalhe me lembrava que aquela casa tinha sido construída por amor, por sacrifícios, por memórias que agora estavam sendo engolidas por um medo profundo e crescente. Mas eu precisava aceitar a nova realidade. A casa já não era minha. Era o território dele. Ele controlava tudo. Eu era uma hóspede sob vigilância constante. Meu primeiro passo seria encontrar um horário em que Renato não estivesse em casa. Porém, ele quase nunca saía por longos períodos. Nos últimos dias, parecia até ter mudado a rotina, talvez justamente para ficar mais próximo de mim. Ele dizia que era por preocupação, mas eu sabia que não era isso. Era controle, controle total. Senti os olhos enchendo de lágrimas, mas não deixei cair. Não podia. A fragilidade seria minha inimiga. Eu precisava ser mais forte do que jamais fui. Renato desceu para o café minutos depois. O jeito como ele me observou ao entrar na cozinha me fez sentir como se estivesse sendo atravessada por um raio de luz. Seus olhos pareciam buscar sinais, procurar fissuras, descobrir se havia algo escondido em mim. Era um olhar desconfiado, atento, impaciente. A senhora está melhor hoje? Eu fiz que sim com a cabeça. Ele sentou-se do outro lado da mesa, mas seu corpo estava tensionado, como se estivesse pronto para se levantar a qualquer momento. Suas mãos batiam levemente na mesa, um ritmo quase imperceptível, mas ameaçador. Ele não falava muito, apenas observava, como se eu fosse parte de um quebra-cabeça cuja peça final ele tentava encontrar. Começamos a comer, ou melhor, fingimos comer, porque naquele momento, comer era impossível. A comida parecia serragem na boca, o café parecia amargo demais. A mesa parecia estreita demais, o ar parecia espesso demais. E então ele perguntou: "A senhora vai sair hoje?" Meu estômago se revirou. A pergunta parecia simples, mas eu sabia que ela era mais profunda. Era uma sondagem, um teste. Eu precisava responder sem tremer. Eu disse que talvez fosse ao mercado, mas que ainda não sabia o horário. Ele inclinou o rosto ligeiramente, um gesto pequeno, mas que me fez estremecer. Ele estava analisando minha resposta, avaliando minha hesitação. Renato terminou o café rapidamente e ficou me observando limpar a mesa. "Mãe, se for sair, me avise antes." Eu senti o chão desaparecer por alguns instantes. Era como se ele estivesse colocando grades invisíveis ao meu redor, delimitando limites que nunca existiram antes. Eu sorri de forma curta, tentando parecer natural. Mas por dentro, meu coração latejava como se quisesse fugir do peito. Assim que ele subiu para o quarto, sentei na cadeira e respirei fundo. As mãos estavam geladas, a respiração curta, o pânico tentando se instalar. Mas eu não podia ceder. Não agora. Eu era uma mulher idosa, sim, mas não era fraca. Tinha sobrevivido a tanta coisa na vida que fugir da própria casa, por mais absurdo que parecesse, não seria impossível. Comecei a montar um plano mental. Primeiro, eu precisava de documentos, carteira, identidade, cartão do banco. Segundo, precisava de uma muda de roupas. Não poderia aparecer na casa de Lourdes com a mesma roupa de sempre. Terceiro, precisava esperar o momento certo. Renato tinha hábitos fixos. Se eu estudasse, poderia encontrar uma brecha. Mas o ponto mais difícil era o seguinte: eu não podia fazer mala. Não podia mexer em gavetas por muito tempo. Não podia andar pela casa com pressa. Ele notaria. Então decidi que esconderia as coisas aos poucos. Fui até o quarto,
com passos lentos, cuidadosos. Abri o guarda-roupa como se estivesse apenas organizando. Peguei 2 pares de roupas finas e os coloquei dentro do bolso de um casaco velho. Depois, coloquei o casaco dobrado no fundo da gaveta. Nada chamativo, nada que lembrasse preparação. Fechei tudo como estava e respirei fundo. Ao descer as escadas novamente, quase desmaiei de susto. Renato estava parado na ponta da escada, quieto, imóvel, observando tudo. O tempo pareceu parar. Por que demorou tanto lá em cima? A voz dele tinha uma firmeza estranha. Não era um filho perguntando algo inocente. Era um interrogador esperando uma justificativa. Eu respondi que estava escolhendo uma blusa e que tinha me distraído. Ele continuou me encarando. Seu olhar escuro parecia atravessar minha alma, buscando qualquer sinal escondido. Renato estava ficando perigoso. E eu tinha cada vez menos tempo. O restante do dia passou arrastado, tenso, sufocante. Renato não desgrudava de mim. Às vezes aparecia do nada na sala. Outras vezes surgia na cozinha, perguntando o que eu estava fazendo. Era como se ele estivesse me cercando lentamente. E eu sabia, quando alguém começa a cercar, é porque já decidiu que não quer perder o que mantém preso. Ao cair da tarde, algo aconteceu que mudou tudo. Renato recebeu uma ligação. Ele atendeu no corredor, mas a porta entre nós ficou aberta o suficiente para eu ouvir algumas palavras. Estou indo. Sim, agora. Não deixem ela sair de casa. Eu chego em 15 minutos. Minha visão escureceu. Me apoiei na mesa para não cair. Ele estava falando sobre mim. E não estava falando com amigos, nem com parentes. Eu entendi que não tinha mais 15 minutos. Eu tinha menos. Muito menos. Eu precisava fugir naquele instante. Antes que Renato voltasse. Antes que alguém chegasse. Antes que a casa se tornasse prisão definitiva. O tempo da espera havia acabado. Assim que ouvi aquelas palavras vindas da boca de Renato, algo dentro de mim se rompeu de vez. Era como se o pouco de chão que ainda me restava tivesse sido arrancado. Ele sairia, mas voltaria acompanhado. E pior, havia instruído alguém a não me deixar sair de casa. Aquilo não era mais apenas vigilância, era aprisionamento, era controle explícito. Meu coração disparou com tanta força que senti o corpo inteiro estremecer. Eu precisava agir rápido, muito rápido. Renato subiu as escadas para buscar a carteira e o celular. Ouvi seus passos apressados e, naquele instante, percebi que aquela seria minha única chance real. Se eu não escapasse naquele momento, não escaparia mais. Sabia disso tão claramente quanto sabia meu próprio nome. O perigo estava tão próximo que eu podia senti-lo no ar, como cheiro de tempestade prestes a cair. Fui para o quarto, abri a gaveta onde havia escondido as roupas e peguei o casaco com as peças discretamente dobradas. Depois, corri até o criado mudo e enfiei meus documentos dentro do bolso interno. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a carteira cair no chão, mas segurei firme. Eu era uma mulher idosa, mas naquele momento minha alma era de alguém fugindo pela própria sobrevivência. Eu precisava sair pela parte de trás da casa. A garagem pela frente seria arriscada demais. Renato poderia me ver pela janela. Ou pior, a câmera atrás do quadro poderia estar conectada a algo mais. Eu já não sabia até onde ia o alcance daquela vigilância. Desci as escadas devagar para não fazer barulho, mas cada degrau parecia gritar debaixo dos meus pés. Quando cheguei à cozinha, meu estômago se revirou. A porta dos fundos estava trancada. Chave por dentro. A mesma chave que sempre usei, mas que agora parecia um obstáculo final entre mim e a liberdade. Corri até a gaveta onde guardávamos as chaves, mas ela estava vazia. Renato tinha tirado a chave. Ele estava se preparando para algo. Meu coração praticamente bateu na garganta. Respirei fundo e tentei pensar rápido. Se eu não podia sair pela porta, teria de sair pela lateral. A janela da lavanderia dava para um pequeno corredor que ligava ao portão lateral. O vidro era antigo, mas ainda tinha o trinco. E eu, mesmo velha, ainda tinha força suficiente para empurrá-lo. Fui até lá. O corredor estava silencioso demais. O relógio da parede parecia trovejar. Eu escutei Renato descendo as escadas novamente, agora em passos firmes, prontos para sair. Eu precisava ser mais rápida que ele. Abri o trinco com cuidado, tentando não deixar o metal fazer barulho.
Empurrei a janela devagar e o vento frio da tarde bateu no meu rosto. Senti o ar da rua tocar minha pele como um sopro de esperança. Renato passou pela cozinha nesse exato momento. Me escondi atrás da máquina de lavar, encolhendo o corpo como pude. Ele caminhou até a mesa, pegou as chaves do carro e saiu pela porta da frente. O barulho da tranca soou como um alívio temporário. Temporário demais. Assim que ouvi o carro ligando, respirei fundo e empurrei meu corpo pela janela. Meus ossos protestaram. Minhas pernas tremeram. Minha coluna doeu como se estivesse sendo partida ao meio. Mas consegui. Caí do lado de fora com um gemido preso na garganta. Me levantei apoiando na parede e segui pelo corredor estreito. Chegar ao portão foi como atravessar um túnel escuro. Cada passo era movido por puro instinto. O portão estava encostado, não totalmente fechado. Dei um empurrão com o ombro e ele se abriu o suficiente para me deixar passar. Quando senti o cheiro da rua, do vento, da liberdade, meu peito se expandiu. Uma mistura de alívio e terror. Eu estava fora. Eu tinha conseguido. Mas eu sabia que o tempo jogava contra mim. Renato retornaria em 15 minutos. E se encontrasse a casa vazia... Ah, Deus! Se encontrasse a casa vazia, eu não queria imaginar sua reação. Caminhei o mais rápido que pude até a esquina, mas minhas pernas estavam fracas demais. Pareciam de borracha. Senti minha respiração falhar. O coração disparar. A rua estava estranhamente silenciosa. Olhava para trás a cada poucos passos, temendo a qualquer momento ver o carro de Renato dobrar a esquina com aquela velocidade que ele usava quando estava irritado. Cheguei ao fim da rua, mas não sabia exatamente onde ir. Lourdes morava a quase 40 minutos dali. Era longe demais para caminhar. Eu precisava de alguém, precisava de ajuda. Precisava de um abrigo imediato. Me encostei em um poste tentando organizar os pensamentos, mas estava tonta, cansada, desesperada. Foi então que vi Dona Celina, uma vizinha antiga, do outro lado da rua. Ela sempre foi gentil comigo. Já tínhamos trocado conversas durante os anos, receitas, confidências leves. Ela me viu parada e acenou, surpresa por eu estar ali sozinha. Quando percebeu minha expressão, atravessou a rua rapidamente. Amélia, o que houve? Por que está assim? Minhas palavras saíram em pedaços. Eu disse que precisava me esconder, que não podia voltar para casa, que Renato não estava bem. Ela arregalou os olhos, sem entender muito, mas o instinto de proteção parece que falou mais alto. Pegou meu braço e me levou para dentro da casa dela. Quando a porta se fechou, desabei em uma cadeira. Pode falar, Amélia. O que está acontecendo? Eu não sabia por onde começar. As palavras pareciam grandes demais, pesadas demais. Como contar que encontrei uma câmera escondida? Como dizer que meu próprio filho me vigiava dia e noite? Como explicar que a pessoa que eu coloquei no mundo estava se tornando uma ameaça para mim? Mas encontrei força no desespero. Contei tudo, cada detalhe. Celina ficou pálida, levou a mão ao peito, disse que não podia acreditar. Disse que Renato sempre lhe pareceu tão educado. Mas quando contei da câmera, da lista no caderno, das conversas ao telefone, do comando para não me deixarem sair, vi nos olhos dela um medo real. Amélia, você não pode voltar para aquela casa. E eu sabia que era verdade. Respirei fundo. As lágrimas que eu segurei por tantos dias finalmente caíram, quentes, pesadas, libertadoras. Mas o alívio durou pouco, porque poucos minutos depois, ouvimos o som de um carro acelerando na rua, freando bruscamente diante da casa de Celina. Meu sangue gelou. Renato tinha voltado, e ele estava me procurando. A sombra dele passou pela janela. O som dos passos se aproximou da porta. O peso do percalço da realidade caiu sobre mim como uma onda gelada. Renato estava ali. Apenas uma parede me separava dele, e ele estava batendo. Celina olhou para mim com pavor. Ele está chamando pela senhora, Amélia. Minha respiração falhou completamente. Eu me encolhi na cadeira, sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Porque naquela voz, naquele chamado, naquele tom, eu ouvi algo que nunca imaginei ouvir vindo do meu próprio filho. Determinação, posse e uma fúria silenciosa. Eu sabia. Naquele instante, eu sabia. Se Renato me encontrasse, algo terrível aconteceria. E eu precisava continuar desaparecida.
antes que o amor de mãe, tão cego e tão teimoso, acabasse me matando. O som dos passos de Renato diante da casa de Celina ecoava como martelos na porta do meu peito. Eu estava sentada, encolhida, sentindo minha respiração se partir em pedaços. Jamais imaginei que um dia teria medo do meu próprio filho. Renato, que um dia dormiu no meu colo, agora era alguém que eu mal reconhecia. O som da voz dele chamando meu nome atravessou a sala como lâmina. Mãe, eu sei que a senhora está aí. Aquelas palavras fizeram minhas mãos suarem. Celina olhou para mim com o rosto completamente branco. Consegui ver nos olhos dela a dúvida, a preocupação, a incredulidade de presenciar algo tão distorcido, tão cruel. Ela caminhou até a janela e olhou pelas frestas. Quando se virou para mim, seu rosto já não tinha mais hesitação. Ele está transtornado, Amélia. Não abra a porta. Os passos de Renato circulavam em frente à casa. Ele batia na porta com uma firmeza crescente, como se estivesse perdendo a paciência, como se estivesse pronto para atravessar qualquer barreira para me encontrar. O medo se espalhou pelo meu corpo como veneno. Me senti frágil, pequena, vulnerável, diante daquela presença que eu conhecia desde que o trouxe ao mundo. Mas naquele dia, eu percebia algo diferente em suas batidas. Havia desespero, havia raiva, havia intenção. Celina se aproximou de mim e tocou meu ombro. Amélia, venha para o fundo, não fique perto da porta. Eu me levantei devagar, sentindo as pernas vacilarem sob meu peso. Caminhei em direção ao corredor que levava à cozinha de Celina, mas antes de chegar ao final, ouvi o barulho violento de algo sendo jogado contra a porta da frente. Renato estava tentando entrar. Meu coração quase saiu pela boca. Celina correu e girou a tranca interna mais uma vez, reforçando. Ela estava assustada, mas determinada. Eu via em seu rosto a luta interna entre ajudar uma amiga e lidar com o fato de que o perigo tinha o rosto do filho dela. A situação era absurda demais, injusta demais. Renato batia de novo. E de novo. Chamava meu nome repetidas vezes, com a voz trêmula, misturando súplica e ameaça. Mãe, por favor, eu só quero conversar. Saia daí. A senhora não pode fazer isso comigo. Comigo. A frase carregava um sentido que me atravessou como uma faca. Era como se eu pertencesse a ele. Celina abriu a porta dos fundos e apontou para o quintal. Saia agora, Amélia. Vá para a rua de trás. Corra até a casa de Lourdes. Eu não deixarei ele entrar. Vai, minha amiga. Você precisa ir. Eu senti uma onda de emoção tão forte que quase chorei. Celina estava arriscando tudo por mim, sem hesitar, sem perguntar mais nada. Mas antes que eu pudesse atravessar a porta dos fundos, ouvimos o som que mudou tudo. Renato parou de bater. E então, silêncio absoluto. Esse silêncio foi pior do que qualquer grito. Era o silêncio de quem pensa, de quem planeja, de quem está prestes a tomar outra decisão. Celina espiou pela janela. Ele foi para o carro, Amélia, mas não saiu. Está sentado lá dentro, olhando para cá, como se estivesse esperando ou vigiando. Eu senti o mundo girar. Renato sabia. Ele sabia que eu poderia tentar fugir. Ele conhecia meus hábitos, minhas reações, meus medos. Ele estudou cada movimento meu durante meses. Aquilo não era coincidência. Não era surto repentino. Era planejamento. Eu precisava correr. Não podia hesitar. Abaixei a cabeça e atravessei o quintal de Celina, mantendo o corpo encostado nas paredes para não ser vista. Senti o coração pulsando tão forte que parecia ecoar nas pedras do chão. Cada passo era um risco. Cada segundo, uma ameaça. Quando cheguei na rua paralela, me senti ligeiramente mais segura. Até ouvir um barulho atrás de mim. Era uma porta sendo aberta. Virei o rosto devagar. Meus olhos se encheram de pavor. Renato tinha saído do carro. Ele estava me procurando a pé. Olhei rapidamente para os lados. A rua estava quase vazia. O sol começava a descer, alongando sombras que pareciam me cercar. Segurei meu casaco contra o peito e comecei a andar. Não podia correr. Minhas pernas não aguentariam. Mas precisava ser rápida o suficiente para virar a esquina sem ser notada. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o bolso onde meus documentos estavam guardados. O vento frio batia no meu rosto, me lembrando de que eu estava viva, mas perigosa e vulneravelmente viva. Quando virei a esquina seguinte, senti algo apertando minha garganta.
Renato estava vindo pela rua de cima. Ele não me viu, mas estava perto, muito perto. Estava andando com passos longos, o olhar varrendo os arredores com precisão. Ele sabia que eu havia escapado da casa de Celina. Ele sabia que eu não iria longe. Sabia onde eu poderia procurar ajuda. Renato estava caçando. Eu segui pelo beco lateral que dava para a avenida principal. O barulho dos carros me deu algum conforto. A presença de outras pessoas me deu esperança. Mas ainda não estava segura. Precisava chegar à casa de Lourdes. Ela morava no 10º andar de um prédio antigo, com forte segurança interna. Se eu conseguisse entrar lá, pelo menos teria algum tempo para pensar. Caminhei até o ponto onde os táxis ficavam. Eu tremia da cabeça aos pés, mas ergui a mão e acenei. Um táxi encostou lentamente. O motorista tinha barba branca e olhos gentis. Ele abriu a porta e sorriu de maneira educada. "Boa tarde, senhora. Para onde deseja ir?" Quando tentei responder, a voz falhou. A garganta secou. Por um momento, achei que não conseguiria dizer nada. Senti lágrimas se formando nos olhos, mas as reprimi com toda a força que ainda tinha. "Para a Rua das Amoras, número 82. Por favor, rápido." Ele assentiu e acelerou. Olhei pela janela traseira e por alguns segundos eternos não vi ninguém. Mas quando o táxi virou na avenida principal, meu mundo caiu outra vez. Renato estava de pé na calçada, virando a cabeça exatamente na direção do táxi. Eu me abaixei instintivamente, cobrindo o rosto com as mãos. Ele não podia me ver. Não agora. Não assim. O motorista percebeu minha aflição. "Aconteceu alguma coisa, senhora?" Eu poderia ter inventado qualquer coisa. Mas naquele instante, percebi que a verdade estava pesada demais dentro de mim para ser guardada. "Meu filho, ele está me perseguindo." O motorista ficou sério. Olhou pelo retrovisor com compaixão. "Não se preocupe, vou levá-la em segurança." Fechei os olhos e respirei fundo, tentando segurar o pranto que ameaçava explodir. O táxi acelerou, atravessando a cidade enquanto o sol finalmente se despedia atrás dos prédios. Mas a sensação de perigo não me deixava. Eu sabia que aquela fuga era só o início. Renato estava obcecado, preparado, controlador. E agora, desesperado. E quando um homem desesperado perde o controle, ele se torna imprevisível. Eu estava segura no táxi, mas eu sabia, a guerra estava apenas começando. O táxi seguia pela avenida, mas meu coração parecia preso em algum tipo de labirinto interno. Eu olhava pela janela como se a cidade inteira pudesse esconder ameaças. As luzes, as pessoas, os carros, tudo parecia distante, desfocado, enquanto minha mente tentava entender como as coisas chegaram àquele ponto. Como meu próprio filho, aquele que cresceu encostando a cabeça no meu peito, havia se transformado em alguém capaz de me vigiar, controlar e agora perseguir. O motorista acelerou ao perceber minha urgência. A sensação de movimento rápido me fez agarrar a bolsa com força. Eu não queria que Renato me encontrasse. Não queria que ele sequer imaginasse para onde eu estava indo. Cada minuto longe dele parecia um copo de ar depois de semanas sufocada. Quando finalmente chegamos ao prédio de Lourdes, senti o corpo inteiro tremer. O táxi parou diante da portaria iluminada. Apertei o dinheiro nas mãos, mas o motorista colocou a mão sobre a minha. "Deixe isso. Entre, não olhe para trás." As lágrimas quase caíram ali. Assenti, agradeci e saí do carro apoiando-me na porta para manter o equilíbrio. A rua estava tranquila, mas a tranquilidade só aumentou o meu medo. Era como se a calmaria fosse uma armadilha prestes a se fechar. Entrei pela portaria. O porteiro, um senhor atencioso de óculos grossos, levantou o olhar ao me ver. "Boa noite, dona Amélia. A senhora está pálida. Está tudo bem?" Minha voz saiu fraca. "Preciso subir. Lourdes está me esperando." Ele me liberou sem questionar mais nada. Talvez tenha visto algo demais no meu rosto. Algo que eu mesma não conseguia esconder. O elevador parecia lento demais. Cada andar era uma eternidade. A sensação de que Renato surgiria de repente atrás de mim era tão forte que precisei encostar a mão na parede metálica para não perder o equilíbrio. Quando a porta finalmente se abriu no 10º andar, caminhei até a porta de Lourdes e toquei a campainha 2 vezes. Ela abriu quase imediatamente. Lourdes sempre foi rápida,
curiosa, inquieta, mas quando me viu ali, seu rosto mudou completamente. Amélia, meu Deus, entre, venha rápido. Ela puxou minha mão e me levou para dentro. Fechou a porta com 2 trancas. O cheiro de lavanda do apartamento dela me envolveu, trazendo um alívio que quase me fez desabar. Sentei no sofá, ainda sem conseguir respirar direito. Lourdes sentou ao meu lado. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Conte tudo desde o começo, e eu contei. Dessa vez sem hesitar, sem suavizar nada. Contei sobre a câmera escondida, sobre o quadro, sobre os objetos movidos, sobre a mala deslocada, sobre as conversas sussurradas de Renato ao telefone, sobre a lista com meus hábitos, sobre a tentativa de abrir minha porta de madrugada. Contei sobre a fuga, a perseguição, a batida na porta de Celina, contei tudo. Lourdes ficou imóvel, absorvendo cada palavra. A cada frase minha, ela ficava mais séria, mais pálida, mais assustada. Quando terminei, ela levou a mão ao peito, respirando fundo. Amélia, isso não é normal. Isso não é apenas ciúme, nem proteção exagerada. Tem algo muito errado acontecendo com o Renato. Eu sabia disso. Mas ouvir alguém dizer em voz alta me atingiu como um golpe no estômago. Lourdes se levantou e começou a andar de um lado para o outro da sala. Ela sempre fazia isso quando estava pensando. Você precisa ficar aqui hoje. Não volte para casa. Não atenda chamadas dele. Não abra mensagens. Nada. Vamos resolver isso com calma. Vamos pensar com clareza. Assenti, mas meu corpo tremia. Era como se o medo tivesse se tornado parte de mim, entranhado na minha pele, no meu sangue, nos meus ossos. Lourdes me ofereceu água, depois um chá quente, mas minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiar a xícara com as 2. O calor do chá me deu alguma estabilidade. Fechei os olhos por alguns segundos, buscando dentro de mim alguma força que ainda restasse. Lourdes sentou de novo, agora mais perto. Amélia, me deixe perguntar uma coisa. Renato sempre foi assim? Controlador? Ciumento? Ele sempre teve esse comportamento estranho? A pergunta ficou suspensa no ar como uma nuvem pesada. Eu respirei profundamente antes de responder. Renato sempre foi reservado. Sempre teve dificuldade em se abrir. Quando criança, ele chorava escondido para não me preocupar. Quando adolescente, passava horas trancado no quarto. Quando adulto, nunca teve muitos amigos. Era calado, observador. Mas nunca algo assim. Nunca essa obsessão. Nunca esse controle. Lourdes franziu o senho. Às vezes, esses comportamentos crescem devagar, como um problema silencioso. E quando percebemos, já virou algo grande demais. Ela hesitou antes de continuar. Amélia, o Renato já teve algum episódio de instabilidade? Algo que você lembra, mesmo que antigo? Essa pergunta mexeu em algo dentro de mim. Uma gaveta que eu havia trancado há anos. Uma lembrança que sempre evitava tocar. Meu olhar se perdeu no carpete de Lourdes. E eu finalmente disse o que nunca confessei a ninguém. Uma vez, quando ele tinha 15 anos, Renato desapareceu por 2 dias. Saiu da escola e sumiu. A polícia procurou. Eu procurei como uma louca. Ele voltou sozinho. Não quis falar. Não explicou nada. Só disse que precisava ficar sozinho. Lourdes arregalou os olhos. E você nunca insistiu? Eu tentei. Mas ele me olhou com um vazio tão profundo que eu tive medo. Medo do que encontraria se insistisse. A dor daquela lembrança queimou no meu peito como brasa. Sempre achei que fosse apenas uma fase ruim. Sempre acreditei que o tempo curaria. Sempre confiei que o amor de mãe seria suficiente. Mas agora, vendo tudo o que ele estava fazendo, eu entendia que talvez aquele vazio nunca tivesse ido embora. Antes que eu pudesse continuar, o celular de Lourdes vibrou sobre a mesa de centro. Ela olhou para a tela e seu rosto ficou tenso. É o Renato. Meu corpo inteiro gelou. Ele mandou mensagem. Só tem uma frase. Lourdes engoliu seco antes de ler em voz alta. Eu sei onde ela está. O ar sumiu. Meu corpo se contraiu como se tivesse levado um choque. Lourdes imediatamente desligou o celular. Amélia, ele não pode saber daqui. Ele não pode aparecer aqui desse jeito. O que o Renato está fazendo ultrapassa qualquer limite. Me levantei com dificuldade. As pernas pareciam não me obedecer. Fui até a janela e olhei para a rua.
E quando vi o que estava lá embaixo, senti o desespero voltar com toda a força. O carro de Renato estava parado em frente ao prédio. As luzes do corredor central acenderam. Eu sabia o que isso significava. Renato tinha entrado e ele estava subindo. Atrás de mim, Lourdes se aproximou devagar. Eu não conseguia desviar os olhos da sombra que se movia pelo térreo, projetada contra a parede de vidro. Renato estava vindo, e naquele instante, entendi que a obsessão dele tinha ultrapassado qualquer lógica. Aquela não era mais uma tentativa de conversar. Não era mais preocupação, não era mais vigilância. Era perseguição, era desespero, era ruptura. Era o momento em que tudo ficava claro. Renato não queria apenas saber onde eu estava. Ele queria me recuperar, controlar meus passos, determinar minha vida. E naquele exato instante, olhando o elevador subir andar por andar, eu tive a certeza mais dolorosa de todas. Renato estava disposto a tudo, para não me perder. O elevador subia, andar por andar, devagar demais, ritualmente, como se cada número aceso anunciasse o fim de algo que eu, até aquele instante, ainda lutava para preservar dentro de mim. Lourdes segurou minha mão. Estava gelada. A minha também. O silêncio do apartamento parecia ouvir tudo. Cada batida do meu coração, cada suspiro, cada golpe do ar entrando e saindo do meu peito. Eu sabia que não havia mais tempo para pensar. Ou eu enfrentava aquilo, ou seria engolida de vez. Renato estava vindo. Meu filho. Meu menino. A pior mistura possível. Inocência antiga e obsessão recente, cruzando-se dentro de um homem que perdeu o equilíbrio sem que eu percebesse. O elevador passou pelo 4º andar, depois pelo 5º. Lourdes apertou minha mão com força. Seus olhos estavam arregalados, brilhando de medo. Amélia, nós precisamos chamar alguém. A polícia, um vizinho. Não dá para enfrentá-lo sozinha. Eu respirei fundo e senti que algo dentro de mim não queria mais fugir. Fugir não resolveria. Não para um filho que me rastreava, me estudava, me cercava. Ele não queria apenas me encontrar. Ele precisava entender, precisava me possuir emocionalmente, me manter sob controle. E eu, como mãe, compreendi naquele instante a verdade que doía mais do que qualquer ameaça. Renato estava doente, profundamente doente. E eu, sem ver, sem saber, sem querer enxergar, permiti que ele afundasse sozinho. O elevador parou no 6º andar. O número iluminado brilhava na porta como uma sentença. Amélia, vamos nos trancar no quarto, agora. Eu balancei a cabeça lentamente. Não, Lourdes. Se eu me esconder, ele vai piorar. Ele precisa me ver, precisa ouvir de mim que isso tem limite. E que eu não tenho mais medo. Ela arregalou os olhos, chocada. Mas ele está transtornado, Amélia. Ele pode... Eu a interrompi com uma gentileza triste. Ele é meu filho. A porta do elevador abriu. A sombra de Renato surgiu antes mesmo de seu corpo aparecer. Seu passo era lento, mas carregado de algo que eu nunca tinha visto nele. Era determinação, sim. Mas havia também desespero, cansaço, um peso nos ombros que parecia velho demais para sua idade. Quando ele me viu, congelou. Mãe. A palavra saiu da boca dele como um soluço preso, como um gemido arrancado da alma. Ele deu um passo para dentro do corredor, os olhos vasculhando o ambiente como um animal acuado. Ele estava suado, as mãos tremendo, o rosto abatido, como se não dormisse há dias. Por que a senhora fugiu de mim? A pergunta era simples, mas veio carregada de angústia. Lourdes se colocou um pouco à minha frente, num gesto de proteção. Renato, você precisa se acalmar. Sua mãe está assustada. Você ultrapassou limites que... Ele a ignorou completamente. Continuava olhando apenas para mim. Não pode fazer isso comigo, mãe. Eu fiz tudo para cuidar da senhora. Tudo. Eu senti uma pontada no peito. Não era medo agora. Era tristeza. Eu dei um passo em sua direção. Lourdes tentou me segurar, mas soltei sua mão. Renato, o que você fez não é cuidado. Ele franziu o rosto. Parecia não entender. Ou não querer entender. Eu instalei a câmera porque precisava garantir que a senhora estivesse segura. A senhora vive esquecendo coisas. Deixa a porta aberta. Derruba objetos. Anda pela casa à noite. A senhora não percebe, mas está piorando. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu tinha que controlar isso.
Tinha que proteger a senhora de você mesma. Cada palavra dele perfurava meu peito como pequenas lâminas. A voz não era agressiva. Era sincera. Era desesperadamente sincera. Renato acreditava no que dizia. Ele acreditava de verdade. Eu respirei fundo, tentando conter o tremor das mãos. Renato, eu não estou doente. Ele deu um passo à frente, os olhos arregalados. Está sim. A senhora esqueceu que deixou a luz da cozinha acesa 3 noites seguidas. A senhora esqueceu onde guardou seus próprios remédios. A senhora esqueceu o aniversário do pai. A senhora esqueceu da nossa viagem ao sul quando eu tinha 10 anos. Meu coração parou. Eu nunca esqueci aquela viagem. Era ele quem... Não lembrava. Algo estalou dentro de mim. A verdade, crua, sem proteção. Renato estava confundindo minha vida com a dele, misturando memórias, transformando falhas comuns da idade em sinais imaginários, reescrevendo meu cotidiano através do medo dele, não do meu. Renato começou a respirar rápido demais. Eu vejo tudo, mãe. Eu vejo a senhora andando pela casa. Vejo quando está triste, quando está chorando, quando está falando sozinha. Eu preciso estar presente. Eu preciso saber. Eu preciso impedir que a senhora se machuque. A senhora não entende. Eu não posso perder a senhora. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Renato. Ele interrompeu, levantando a mão com um gesto súbito. Não diga nada. Não diga mais nada. Só venha comigo. Por favor. A senhora vem comigo e paramos com isso. Eu levo a senhora de volta para casa. Eu instalo outra câmera no quarto. Coloco no banheiro também se precisar. Faço tudo funcionar melhor. Eu prometo. Eu cuido da senhora. Igual antes. Igual sempre. Mas não pode fugir. Nunca mais. Lourdes levou a mão à boca, horrorizada. Mas para Renato, aquilo era amor. Do jeito doentio e desfigurado em que ele passou a entender amor. Ele estendeu a mão para mim. Venha, mãe. Eu estou aqui. Eu sempre vou estar. Por um instante, eu vi meu menino de 10 anos estendendo a mão como fazia quando tinha medo de dormir sozinho. Mas agora, era ele quem tinha medo de me perder. E esse medo o consumiu. Eu senti a dor mais profunda de toda a minha vida, mas encontrei força dentro dela. Falei baixo, mas firme. Renato, amor não é vigilância. Amor não é controle. Amor não é me transformar em prisioneira. O que você está sentindo não é proteção. É medo, e você precisa de ajuda. Os olhos dele escureceram. Seu rosto ficou pálido. A mão estendida começou a tremer. Ajuda? Ele repetiu como se a palavra fosse um insulto. Eu dei um passo atrás. Renato, eu te amo, mas eu não posso voltar com você. Ele perdeu o ar. Literalmente. O rosto se desfez. Os olhos se encheram de fúria. Dor. Desespero. Ele deu um passo à frente, rápido, impulsivo. Não, mãe. A senhora não pode fazer isso comigo. A senhora não pode me deixar. Eu fiz tudo por você. Tudo. A senhora é a única coisa que eu tenho. A única. Você é minha. Minha. O corredor pareceu encolher. Lourdes correu para o telefone. Eu sabia. Aquele era o momento decisivo. Entre a destruição e a salvação. O momento em que a verdade inteira se revelaria. E o amor de mãe seria testado de forma nunca antes imaginada. Renato avançou 2 passos, com os olhos vermelhos, a respiração acelerada e o desespero transbordando por cada poro. A mistura cruel de dor e obsessão transformava seu rosto em algo que não era mais familiar. Pela primeira vez, senti que a linha entre amor e loucura havia sido completamente apagada dentro dele. Eu dei 2 passos para trás. Renato ergueu a voz, tremendo. Você não vai me deixar. A senhora não vai. Eu fiz tudo certo. Eu cuidei da senhora. Eu fiquei com a senhora quando ninguém mais ficou. Eu não vou perder a senhora. Nunca. Lourdes, do canto da sala, gritava com o telefone na mão. Já estou falando com a polícia. Renato, pare agora. Você precisa parar. Mas ele não a ouvia. Ou não queria. Renato estava preso em sua própria tempestade interna e tudo ao redor parecia distante para ele. Exceto eu. Eu era o centro, eu era o alvo, eu era o motivo e o medo. E naquele instante terrível, entendi o que realmente acontecia dentro da mente dele. Renato tinha medo de ficar sozinho. Um medo tão grande que virou uma doença silenciosa. Uma doença que eu não vi nascer. Uma doença que ele tentou esconder por anos. Uma doença que agora o devorava inteiro. Ele deu mais um passo. Eu estendi a mão para a frente, pedindo que ele parasse.
Renato, olhe para mim. Ele parou. A respiração dele era cortada. Os olhos brilhavam como se buscassem ar. Era um homem quebrado por dentro. Renato, você está sofrendo. Eu sei disso. Mas eu não posso viver presa ao seu sofrimento. Eu não posso ser sua prisão. E você não pode se esconder atrás de mim. Ele balançou a cabeça com força. Não, não, não. Eu te amo, mãe. Eu te amo mais do que tudo. Meu coração se partiu, mas permaneci firme. Amar não é prender, não é vigiar, não é me transformar no seu medo. Renato fechou os olhos, engoliu seco e caiu de joelhos. A força saiu dele inteira, como se a alma tivesse desistido. Mãe, eu não sei o que fazer sem a senhora. Eu tenho medo. Medo de mim. Medo de ficar sozinho. Medo de perder você. Aquela confissão arrancou o ar do meu peito. Lourdes se aproximou devagar. A polícia já estava a caminho. Renato chorava. Um choro seco, rouco, de homem que segurou lágrimas durante tantos anos que esqueceu como chorava. Me aproximei de novo. Ajoelhei à sua frente. Eu, uma senhora de 68 anos, cansada, tremendo, mas forte o suficiente para fazer o que precisava ser feito. Peguei o rosto dele entre minhas mãos. Renato, você vai receber ajuda, e eu vou continuar sendo sua mãe. Mas não assim, nunca mais assim. Ele levantou os olhos para mim, e naquele olhar, vi novamente meu menino, perdido, ferido, assustado. Os sons do prédio começaram a mudar. Passos ecoavam pelo corredor. A campainha tocou. Vozes firmes chamaram por nós. A polícia chegou. Renato não resistiu. Levantou devagar, com as mãos trêmulas, e se deixou ser conduzido. Ele não brigou, não gritou, não tentou me alcançar. Apenas olhou para mim enquanto o levavam. E naquele olhar silencioso, havia um pedido de perdão que ele ainda não sabia fazer em palavras. Quando a porta do elevador fechou, senti algo dentro de mim desmoronar. Eu me sentei no chão do apartamento de Lourdes e chorei de um jeito que não chorava desde o dia em que perdi o pai de Renato. Chorei pela criança que ele foi, pelo homem que se perdeu, pela mãe que eu fui, pelo amor que se distorceu, pela dor que ficou. Lourdes me abraçou com uma firmeza que me salvou de cair inteira no abismo, e eu entendi que aquela história, mesmo tão dura, ainda podia terminar com luz. Algumas semanas depois, recebi a notícia. Renato estava internado, em segurança, sendo acompanhado, tratado, protegido de si mesmo. E protegido de me causar mais dor. A primeira carta que ele me enviou foi curta, escrita com letras tremidas. Mãe, eu não percebi o que estava fazendo. Eu sinto muito, não pela vigilância, mas por ter machucado a senhora sem ver. Eu preciso melhorar, e vou, por mim e por você. Guardei essa carta como quem guarda uma relíquia. Visitei Renato na semana seguinte. Ele estava mais calmo, cansado, mas calmo. Quando me viu, chorou novamente. Dessa vez, não de desespero, mas de entrega. Eu o abracei com a delicadeza que restava em meus braços velhos e disse a única verdade que fazia sentido naquele momento. Eu continuo sendo sua mãe, mas agora você precisa aprender a ser seu próprio guardião, não o meu. Essa frase mudou algo nele. Eu vi nos olhos. Hoje, meses depois, Renato está estável, faz terapia, tem acompanhamento médico e pela primeira vez em anos, tenta reconstruir a vida, sem me usar como escudo. E eu aprendi a lição mais dura da minha existência. Amor sem limites vira prisão. Controle não é cuidado. E ninguém, nem mesmo um filho, pode roubar a liberdade de ser quem somos. A vida recomeça quando a gente lembra que merece paz. E eu mereço. E você também. Obrigada, obrigada de verdade por ter ficado comigo até o final desta história. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos que tocam, transformam e fazem pensar. Até a próxima história. E que você nunca esqueça de colocar limites até no amor, porque amor de verdade nunca aprisiona.